Olá galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui na LAC Concursos. Eu sou o professor João Kleber e estarei ministrando a disciplina de Informática Básica para vocês, beleza? Bom, hoje nós continuaremos o módulo de editores de texto, né? E nós falaremos sobre o Writer, né? Primeira coisa que eu tenho que saber sobre o editor de texto Writer, que pode ser cobrado na sua banca o seguinte: pode-se falar que ele pertence à suíte BR Office ou ele pertence à suíte LibreOffice, tá? Por que posso falar que ele pertence tanto ao BR Office quanto ao LibreOffice? O BR Office, na verdade, a empresa, né, a comunidade que tomava conta do pacote, tanto do Writer, tanto do Calc, do Impress, do Draw, ela parou de funcionar. Tanto é que se você vai baixar agora, você tem que baixar através do LibreOffice. Então, ela passou a sua concessão para essa empresa em questão, né? Essa organização que é o LibreOffice. Só que existem concursos ainda que falam não LibreOffice, falam BR Office Writer. E está correto? Está. Mas o atual, né, a versão que nós utilizamos, a versão 5, ela é fomentada, divulgada, né, e compartilhada através do site da LibreOffice, perfeito? Então, se cair numa questão de concurso público, que é BR Office Writer, também está correto. Só que a partir das versões, né, mais atuais, mais recentes, quem fomenta, quem inova, quem altera é a empresa LibreOffice, perfeito? Então, pode cair tanto as duas empresas que está corretamente, perfeito? Bom, lembrando também uma coisa interessante, né? Nós vimos lá na aula de Word, né, que o Word ele tem a extensão DocX, né? E o Writer ele possui a extensão ODT, tá? Que é documento de texto aberto, perfeito? Então, essa é uma característica que você nunca pode esquecer. Beleza? Então, o Writer, ele é um software livre. O que é um software livre? Ele possui 4 liberdades, né? Vimos na aula lá de sistemas, de aplicativos. Eu posso executar, eu posso estudar, eu posso distribuir e eu posso melhorar, né? E ele possui a extensão .odt, diferentemente do DocX. Perfeito? E aí, pegadinha, né? Mesmo que a extensão padrão do LibreOffice Writer seja ODT, eu consigo abrir um documento que tem a extensão DocX, verdadeiro ou falso? Consegue abrir sim, tá? Mas eu tenho que verificar o seguinte: se na pergunta perguntasse se é padrão da extensão do LibreOffice ser DocX, aí é falso, porque DocX sabemos que é o padrão do Microsoft Word 2013, beleza? Então, o padrão é ODT, mas eu consigo abrir um documento que esteja com a extensão DocX, perfeito? Então, vamos começar a entender como é que funciona, né, o Writer. Bom, quando você abre o Writer a primeira vez, vai aparecer essa telinha aqui, né? E a versão atual que nós temos é a versão 5, né? A versão 5, né, ela aparece dessa forma, né? E aí eu preciso salientar umas coisas interessantes, né? Lá no Word, né, nós abrimos simplesmente o aplicativo Word, né? Então eu tenho um ícone na área de trabalho, ou eu vou clicar no ícone no menu iniciar e vai abrir o aplicativo Word. Quando você abre o LibreOffice, né, você pode selecionar dentro do pacote em questão um documento de texto, né, que é o software aplicativo Writer, uma planilha eletrônica, que seria o Calc, né, uma apresentação de slides, que seria o Impress, né, ou você pode também abrir um editor de texto, que é chamado de Draw. Então, ele coloca para você abrir primeiramente a suíte do LibreOffice, né? O conjunto de aplicativos do LibreOffice. E aí você pode abrir um documento novo, uma planilha, né? Ou uma apresentação de slides, ou se já existir no seu computador,
né, você pode procurar. Pode procurar até arquivos remotos. O que seria essa parte de arquivos remotos? Vamos supor que você esteja vinculado a uma unidade de rede. O que é uma unidade de rede? É um computador, um servidor da empresa que vocês trabalham. Então os arquivos são armazenados lá. Você pode abrir por lá também, né? Ou você pode procurar também arquivos que você utilizou recentemente ou criar um documento novo. Beleza? Então, essa é a cara quando você abre, né, o Writer, né, o LibreOffice a primeira vez. Perfeito? Então, eu posso abrir, né, dentro dele em questão o Writer, eu posso abrir o Calc ou eu posso abrir o Impress. Perfeito? Bom, vamos abrir então a tela do Writer, né? Essa é a tela do editor de texto do pacote LibreOffice, né? Se você perceber um pouco, né, ele parece um pouco com a edição do Word 2003, né, um pouquinho com 2007, né? E aí o que eu preciso saber, né? Que ele possui praticamente as mesmas funcionalidades, né? As mesmas funcionalidades que o Microsoft Word possui. Então, se perguntasse numa questão de concurso público, né, o Writer, ele é um editor básico, se comparado a um WordPad, a um bloco de notas? Falso, porque ele tem recursos avançados, recursos intermediários, assim como você consegue encontrar esses recursos no Microsoft Word 2013. Beleza? Então, ele é um editor de texto, sim, poderoso, que pode fazer várias configurações, várias formatações. E aí, o que você precisa saber agora para a questão? A estrutura. Isso cai em concurso público, tá? E aí, a estrutura do Writer, eu vou fazer um comparativo, né? Eu vou fazer uma analogia com o Word. No Word, nós aprendemos que o Word é estruturado em guias, né, e grupos. Beleza? Já no Writer não se existe guias, se existem menus, tá? Menus. Então, sabemos, né, que no Word você trabalha com guias. O que seriam guias? O conjunto maior de opções, né? Apesar que muitas bancas falam, né, comentam que não é correto, mas que é normal, é aceitável, né, que as guias são equiparadas a menu no Word, mas o correto é guia, né? Já no LibreOffice, né? Já no Writer é padrão menu. Depois, né, que a gente entra na parte de grupo, se fosse no Word, nós vamos entrar nas ferramentas padrão. O que seriam as ferramentas padrão, professor João Kleber? Ferramentas padrão seriam todos os menus, né, que você utiliza frequentemente, aqueles que você utiliza constantemente, certo? Então, todos esses comandos que você utiliza com certa frequência fica dentro da ferramenta padrão. Então, seria como se fossem os grupos, né? Então, nessa parte aqui, na segunda aba, né, aqui nós temos a primeira, a segunda aqui, né? A segunda divisão seria as ferramentas padrões. Para que serve? São os comandos que você utiliza frequentemente. E depois, né, nós temos as ferramentas de formatação, tá? As ferramentas de formatação que você vai utilizar nesse terceiro grupo aqui. Beleza? Bom, seguindo o mesmo raciocínio do Word, né, como eu falei para vocês que o Writer ele também é um editor de texto poderosíssimo, ele também tem essa barra de status. Essa barra de status você encontra também no Word, tá? Para que serve essa barra de status? Ele mostra em que página que você está no documento, quantas palavras tem, qual que é o idioma, qual que é o estilo que você está utilizando e é a ferramenta de zoom. Perfeito? Então, se você analisar bem, ele segue os mesmos princípios, né, do editor de texto do pacote da Microsoft Office, que é o Word 2013, né? Então, assim, a única coisa que vai diferenciar, né, que nós vamos ver na aula de hoje, é que a nomenclatura, o nome das opções podem ser diferentes, mas com os mesmos objetivos, né? E os atalhos também são diferentes. Tá? Então, eu tenho a divisão de menu que seria para as guias, né, utilizando o conceito do Word. Eu tenho as ferramentas padrões, que seriam as aplicações mais utilizadas. Teria a ideia de grupos, né, se comparado com o Word 2013. E eu tenho as ferramentas de formatação, né,
que seria para você fazer a configuração de determinada coisa que você esteja selecionado no seu campo. E a barra de status praticamente é a mesma coisa. Uma coisa que tem diferente que pode cair no teu concurso é a barra lateral. Tá? O que seria a barra lateral? A barra lateral seria um conjunto de funcionalidades a mais, né? Então pode cair. O que seria essa barra lateral, né? Quando você clica nessa barra lateral, nós vamos ter, por exemplo, configurações aqui de parágrafo, né? De caractere. Quando você clica aqui, por exemplo, na formatação em si, vai abrir um painel que você pode trabalhar. Ah, eu quero navegar, né, no texto, né? Não é navegar na internet essa bússola. Eu quero, por exemplo, procurar uma imagem, procurar um hiperlink, procurar um objeto qualquer. Eu posso clicar aqui e vai abrir para mim. Então seria uma barra como se fosse do acesso rápido, tá? Lembre da barra de acesso rápido do Word 2013, que fica no canto superior, na parte superior da tela, no canto esquerdo? Então, você pode considerar a barra lateral, né, do Writer, perdão, né, como se fosse a barra de acesso rápido, né, do Microsoft Office Word. Então, tá aqui a estrutura, né? Eu tenho a barra de menus, né? Eu tenho a barra de formatação rápida, eu tenho a barra de formatação, eu tenho a barra de status, que fica na parte inferior, e eu tenho a barra lateral. Perfeito? Então, essa é a estrutura que vocês precisam saber. Perfeito? Então, vamos entender agora os menus. Bom, nós temos 10 menus, tá, gente? Na nova versão do Writer, né? Assim como o Word 2013 foi implementado uma nova guia, que é a guia Design, foi implementado também essa guia nova aqui, ó, que é chamado de estilo, tá? No LibreOffice. Perfeito? Então eu tenho arquivo, editar, exibir, inserir, formatar, estilo, tabelas e ferramentas. Essas opções, que são chamadas de menu, esses menus caem em concurso público. Então, na aula de hoje, nós iremos abordar o que mais se cai. Claro que igual fizemos, né, na parte do Word 2013, nós não vamos verificar todas as funcionalidades. Nós vamos verificar o que cai no teu concurso público. Perfeito, galera? Então, entendemos que temos 10 menus. Só que o que cai em concurso público é arquivo, editar, exibir, inserir, formatar, estilo, tabelas e ferramentas. E seguindo o mesmo raciocínio, né, do Word, você tem que entender para que serve o ícone, né? Para que serve aquele menu, né? Como que eu faço para chegar nele e se ele tem atalho. Então, nós temos que saber essas três coisas: sua funcionalidade, seus comandos e se tiver atalho. Perfeito? Então, vamos começar pelo menu Arquivo. Tá? O que eu preciso saber para utilizar de macete para um concurso público? O arquivo é que você vai tratar com a estrutura do arquivo, certo? Aonde você vai abrir, aonde você vai salvar, né? Aonde que você pode enviar ele, né? Se você vai exportar esse arquivo para um tipo diferente. Então, o que você for fazer com o arquivo já pronto, ou criar um arquivo já novo, por exemplo, você vai na guia Arquivo, certo? E o que eu preciso saber para concurso público? Você precisa saber de salvar como, de exportar, tá? Professor, salvar, eu já sei que vai salvar o arquivo, né? Só que tem uma diferença que é bem impactante se você compara o salvar como do Writer com o salvar como do Word. Quando você clica em salvar como do Writer, você permite verificar o seguinte: você vai falar onde que você quer salvar esse arquivo e o formato do arquivo que você vai querer ter. Por exemplo, você pode salvar o seu arquivo, né, com a versão compatível com o do Word, né? E aí o mais interessante é que na parte de salvar você vai ter um campo aonde que você possa inserir senha nesse arquivo, e isso que é importante salientar. Então, quando você clica na opção salvar como, que também pode ser selecionada pelo atalho Ctrl Shift, né, e S, né? O que você pode fazer, galera? Você pode salvar o arquivo como é padrão,
né? Assim como o do Word 2013, só que você pode colocar a compatibilidade, você pode salvar, por exemplo, para que o Word 2007 até o Word 2013 consiga reconhecer aquele arquivo, ou você pode deixar, por exemplo, no padrão ODT, que é o padrão do tipo de extensão do Writer. E se você quiser também, você pode, nessa tela, apertando, selecionando, marcando essa opção, você pode inserir uma senha nesse arquivo. Então olha que coisa interessante. Já no Word 2013, por exemplo, se comparado, você não consegue inserir senha no seu arquivo dessa forma. Você tem que ir lá na opção de arquivo e inserir permissões, né? Você vai solicitar proteger o seu documento. Agora, já no Writer, você consegue fazer diretamente na tela de salvar como. Então você já salva o arquivo e já coloca uma senha. Se o cara não possuir a senha, ele não consegue abrir esse arquivo. Então, essa é uma grande diferença que vai impactar, né, digamos assim, no seu concurso público. Então, salvar como, ele permite que você salve com uma compatibilidade com o Word 2013 e também permite atribuir uma senha. Olá, meus amigos, com licença, estou interrompendo a sua aula, mas é para dar um recadinho muito importante para você. Ah, professor, aonde que está, professor, o PDF dessa videoaula? Gente, atenção, o PDF dessa videoaula, ela se encontra lá no nosso site, né? Lá com o curso, tem um link aqui embaixo da aula, né? Só que é o seguinte, né? Esse PDF, a gente pede aí uma pequena contribuição por parte aí do nosso seguidor, do nosso aluno, de R$ 29,90. Por quê? Porque a gente tem cursos aqui na sala com curso, né? Então todos os PDFs, PM Bahia, de todas essas videoaulas que a gente está disponibilizando, mais o Personal Coach, que é a nossa ferramenta pedagógica, meta todo dia, você tem meta, você sabe que você vai estudar, a gente vai ranquear você, a gente vai monitorar o seu desempenho no site por apenas R$ 29,90. Bacana? Então clica aqui embaixo. E aproveitando, nós temos também o nosso super aulão de véspera aqui da Lá Concurso, que custa apenas R$ 49,90. Bacana? Fui, boa aula, tchau! Tá? Beleza? Outra coisa que é interessante salientar é a questão de exportar como PDF, tá? Só que eu falei para vocês que aqui na barra de formatação vai conter, né, todos os comandos utilizados frequentemente. Só que tem uma diferença e essa diferença cai em concurso, tá? A diferença é o seguinte: quando você clica no ícone da barra de formatação, ele simplesmente vai exportar para PDF. Então, se o meu arquivo estava de formato escrita, né, que seria digitação, alteração, eu cliquei em exportar para PDF, ele vai automaticamente para PDF. Ah, mas e qual é a diferença desse comando para esse comando? Esse comando aqui vai abrir um leque de opções. Opções essas que você pode definir a qualidade do seu PDF. Você pode colocar até questões de permissão, se o cara tem permissão para abrir, se o cara tem permissão para editar. Então, quando você exporta como PDF utilizando o menu Arquivo, você vai abrir uma série de opções que permite falar o seguinte, ó: eu vou exportar, vai utilizar tanta qualidade, né, na hora da conversão. Eu posso inserir uma senha nesse arquivo de modo que o cara não pode, por exemplo, editar o meu PDF ou colocar um comentário. Então tudo isso graças ao exportar como PDF. Agora, se você utilizar o ícone exportar como PDF da barra de formatação, por exemplo, né, você só vai conseguir exportar para PDF. Você não consegue ter acesso a essas opções que eu estou falando para vocês. Então isso, né, já caiu em prova, então a gente tem que ficar ciente. Quando se trata do menu arquivo, eu tenho que saber salvar como, né, e eu tenho que salvar do exportar como. Perfeito? E aí salvar como é Ctrl Shift e S, tá? Então Ctrl Shift S. Perfeito? Ctrl Shift S vai permitir que você salve e ainda você pode inserir uma senha. Perfeito? Então é isso que você precisa saber quando se trata do menu arquivo, beleza? Vamos responder uma questão para ampliar o nosso conhecimento? Bom, essa questão foi do CRES de Minas Gerais, né, no ano 2016, para o cargo de assistente, e a banca foi a IADES, tá? E ele cobra o seguinte: no LibreOffice Writer é possível exportar um arquivo aberto, né,
para o formato PDF ao clicar no menu? Bom, qual que é o menu que permite que você exporte o arquivo? Né? Sabemos que o menu é o arquivo. Então, o arquivo está aqui, já vou deixar um asterisco, e todos os outros menus que não construir arquivo, você já pode excluir. Ferramentas não é, inserir não é, formatar não é, design não é. Então, toda vez que for para exportar um arquivo como para PDF, é no menu arquivo. Perfeito? Então, tá aqui a nossa resposta correta. Resposta A. Perfeito? Então, pensou no menu arquivo, né? Já ia falar guia, né? Porque nós associamos, né, a parte do Word. Então, falou em menu no Writer e pediu para exportar, sabemos que fica no menu, depois você vai selecionar exportar como PDF. Perfeito? Então, vamos agora para o menu editar. Primeiro macete. Editar, gente, você vai utilizar quando você já tem um arquivo criado ou quando você está redigindo um arquivo. Então, tudo que for para alterar, manipular, você vai utilizar aqui. Você pode inserir um texto, copiar um texto, colar um texto, tá? E o que cobra em concurso público? Esses comandos básicos, né? Você já tem que estar na ponta da língua, né? Ctrl C, Ctrl V, né? Ctrl X, né? Só que existem outros comandos que eu quero que vocês foquem. Comandos esse que vai fazer você passar no seu concurso público, tá? Quando se trata do menu editar. Primeira coisa, o selecionar tudo, que é muita pegadinha em concurso público, porque sabemos que lá no Word não é Ctrl A, lá no Word é Ctrl T. O A vem da onde, professor? Se eu quero selecionar todo o texto, o A significa all, ou tudo. Então, no Writer é Ctrl A. No Word é Ctrl T para você selecionar o seu texto por completo. Então, primeira pegadinha, tá? Outra coisa, cai muito é a questão do Ctrl H, tá? Para que serve o Ctrl H? Lá no Word, né, lá no grupo edição, né, da página inicial, nós temos um grupo lá e vai aparecer localizar, né, que é o Ctrl F, e tem o localizar e substituir. Lá no Word você tem duas opções. Aqui no Writer você faz numa só, utilizando a funcionalidade localizar e substituir. E como que cai no concurso? Qual que é o comando que eu permito localizar e substituir automaticamente? Ctrl H, tá? Então o Ctrl H é importante salientar, assim como o Ctrl A. Perfeito? E aí tem a diferença, né? Eu tenho uma opção que faz tanto localizar e substituir. Já no Word ele é separado. Perfeito? Outra coisa interessante que cai, registrar alterações, tá? O que é registrar alterações? Eu falei para vocês, assim como no Word 2013, que hoje nós temos que salvar ou colocar todos os arquivos em nuvem ou armazenado em computadores que não são os nossos. Por quê? Porque assim nós estamos trazendo segurança, né, para o nosso arquivo, porque nossa máquina pode parar e se imagine só que sua máquina parou e seu arquivo só consta dentro do seu computador. Você vai ficar sem trabalhar, correto? Então, conforme você pode salvar na nuvem, pode salvar em um outro computador, no servidor, então você pode compartilhar para várias pessoas. E você pode fazer o seguinte, imagine só, eu tenho um documento e que vou compartilhar com 2 ou 3 pessoas. E essas 3 pessoas, elas também vão poder alterar o meu documento, né? Porque hoje nós trabalhamos de forma conjunta quando se trata de ofícios, minutas, né, de contratos e etc. Então, eu vou controlar, por exemplo, se o cara pode ter acesso somente de leitura, se o cara pode alterar, né? Então, eu vou fazer o quê? Um registro das alterações. E o comando que permite fazer isso, né, é no menu editar, registrar alterações. Então, esse comando é interessante e cai em concurso. Tá? Cai em concurso, tanto é que nós vamos ter uma questão sobre isso, tá? Então, no menu, né, editar, eu preciso saber o seguinte, os comandos básicos, né? Ctrl Z para desfazer,
Ctrl X para recortar, Ctrl C para copiar, Ctrl V para colar, né? Outra coisa que eu já ia me esquecendo, né? No Writer, nós também temos a opção de colar especial, tá? Colar especial. Essa opção colar especial fica no grupo transferências, área de transferências do Word. O colar especial, ele tem esse comando, Ctrl Shift, né? Mais V. Eu vou passar um macetezinho para vocês aqui, tá? O que seria Ctrl Shift e V? Você vai utilizar o seguinte. Imagine que você copiou um parágrafo. Nesse parágrafo, por exemplo, está aplicado negrito, está aplicado, por exemplo, a cor vermelha, está aplicado espaçamento, recuo, enfim, várias configurações, certo? E aí, quando você utiliza o colar especial, você vai falar o seguinte: eu quero colar, mas eu quero colar somente o texto. Ou eu quero colar, por exemplo, e aplicar as configurações do destino. Ou eu quero copiar e colar utilizando as configurações do parágrafo que eu peguei, da onde eu tirei, né? Então assim, você pode selecionar isso tudo através do colar especial, beleza? Mas vamos supor, eu quero colar somente o texto, sem formatação. Então eu quero somente o texto. Você acrescenta-se o Alt, né? Mais Shift, mais V. Eu vou passar um macete para você sobre Shift, tá? Decorem o Shift, tá? Sem formatação. Ou somente formatação, tá? Então, preste atenção. Se eu quero fazer uma colagem, né? Mas eu quero fazer uma colagem especial. Porque se você dá um Ctrl C, um Ctrl V, do jeito que você copiou, será do jeito que você vai colar, né? Então, se eu quero, por exemplo, somente o texto, eu não posso colar. Eu tenho que colar especial, né? Ah, eu quero só o texto em questão, né? Eu tenho um atalho, que é o colar texto sem formatação. Ctrl Alt Shift V. Então, quero colar texto, mas sem formatação, ou somente o texto em questão, tá? Então, lembre desse Shift, o S e o F, como sem formatação quando se aplica ao menu Editar. Perfeito? Então, acabamos agora, né? O menu Editar, né? Sabemos que temos que entender o selecionar tudo, porque cai em concurso comparando ao Word, e nós sabemos que no Word no Word é Ctrl T, mas no Writer é Ctrl A para selecionar todo o texto, né? Sabemos também que pode cair localizar e substituir, porque no Word são duas opções e aqui somente uma, e vai sempre pedir Ctrl H, né? E também a gente pode fazer um registro quando a gente compartilha um arquivo para várias pessoas. Perfeito? E temos que aprender esses comandos básicos, mas esses comandos básicos você, concurseiro, já tem que estar na ponta da língua. Perfeito? Então vamos ver como é que se cobra em questão, né? Bom, essa pergunta foi do Tribunal de Contas do Estado, né, do Rio Grande do Norte, né? A CESP foi a banca realizadora do ano 2015 para o cargo de administrador, galera. Ele cobra o seguinte: acerca do sistema operacional Windows 8.1, do editor de texto BR Office Writer, lembra que eu falei? Pode ser cobrado tanto o BR Office quanto o LibreOffice, então fiquem tranquilos, tá? E do programa de navegação Internet Explorer 11, julguem o item a seguir. No BR Office Writer, ao se clicar com o botão direito do mouse, uma palavra selecionada será exibida, uma opção para busca na internet de sinônimos dessa palavra. Gente, presta atenção aqui, ele está falando que você vai clicar com o botão direito, né? Clicar com o botão direito, e quando você clicar com o botão direito, vai aparecer uma opção para você procurar sinônimos dessa palavra, né? Sinônimos, você não vai utilizar essa opção, você vai ir lá na parte de verificar a ortografia, gente. Botão direito vai mostrar a parte de editar. Você vai querer copiar? Você vai querer colar, né?
Então, essa parte de procurar na internet, completamente equivocada, completamente equivocada. Então, essa resposta aqui, essa alternativa, essa afirmação, está equivocada, ela está errada, né? Então, não é permitido fazer isso quando você clica com o botão direito no texto, tá? Outra coisa interessante também, né? Vimos que no Word você não precisa selecionar a palavra em questão. Simplesmente se você colocar o cursor na palavra, no conteúdo dela, você apertar o botão direito também vai aparecer, tá? Porque se não precisa selecionar, simplesmente tem que estar no conteúdo da palavra em questão, no início, no meio, no fim, tanto faz. Perfeito? Então, essa questão está errada. Por quê? Quando a gente coloca o botão direito, nós vamos copiar, colar, recortar, né? Nós vamos aplicar configurações de fonte, né? De parágrafo. Agora, verificar sinônimo, isso aí é questão de verificação de ortografia, né? Então, você vai verificar isso na ortografia, não na parte do botão direito. Perfeito? Mais uma questãozinha. Dessa vez da Procuradoria Geral do Estado de Rondônia. Banca realizadora foi FGV para o cargo de analista, né, no ano de 2016. O controle de alterações, ferramenta presente em editores de texto como Microsoft Word e LibreOffice Writer, dentre outros, é extremamente útil no caso em que um documento, né, então ele está falando, né, que existe. Então, ele está afirmando que existe a opção e ele está perguntando para você o seguinte, ele não quer saber aonde que ele está, ele quer saber o porquê que é importante dessa ferramenta. Então, vocês viram que é interessante, nós sabemos as três coisas, aonde está, se tem atalho e para que serve. Então, sabemos que o controle de alterações normalmente é aplicado quando você compartilha um arquivo para as várias pessoas. E essas pessoas podem trabalhar de forma conjunta, onde você pode verificar se a pessoa pode ou não fazer uma alteração. Então, vamos verificar então, né, alguma alternativa que se encaixa nisso, né? Então, vamos lá. A. É distribuído para um número grupo de pessoas no formato PDF. Não necessariamente pode ser um formato PDF, também pode ser um formato de escrita e leitura, pode ser ODT, pode ser um formato compatível com o Word, então essa questão você já elimina, né? É produzido por duas ou mais pessoas e as contribuições de cada um passam por um processo de revisão. Opa! Lembra que eu falei que nós podemos criar uma minuta e essa minuta pode ser construída por várias pessoas e você pode configurar quem pode e quem não pode alterar e fazer uma revisão? Então, essa resposta até então, ela está correta. Mas vamos continuar para verificar se tem alguma que possa estar mais correta do que esta, né? Porque bancas tais como FGV, CESP, né? Elas colocam questões que está 25, 50, 75 e uma que está 100. Então, o grau de exigência é muito alto, é muito elevado, né? Então, vamos continuar. É constantemente alterado e é preciso manter um rigoroso controle de versão das cópias que vão sendo criadas. Gente, pelo amor de Deus, eu não vou criar uma cópia, né? Eu não vou criar uma cópia de segurança. Simplesmente a pessoa vai trabalhar com o documento original e vai contribuir no documento original. Então você já elimina C, tá? D. Contém informações sigilosas. Poxa vida, se é sigilosa, eu não poderia compartilhar. Vocês concordam comigo? Então pode ser eliminar também, porque se uma outra pessoa está me ajudando a construir o documento, então não é sigiloso, tá? Fique protegido de alterações efetuadas por usuários não autorizados, né? O que acontece, gente? A questão é o seguinte, você compartilhou ele, certo? Você compartilhou ele. Se a pessoa, né, repassar, né, um usuário ou alguma coisa para outra pessoa, não tem como você ter a segurança que outras pessoas não autorizadas vão ter acesso, né? Então essa resposta aqui, ela em partes está correta, mas você tem que entender o seguinte, que você compartilhou, né? E se a pessoa utilizou para outra pessoa o acesso em questão, você não tem como verificar. Perfeito? Então, essa questão você pode eliminar ela. Resposta correta, é produzido por duas ou mais pessoas, né? E a contribuição de cada uma passa por um processo de revisão. Essa que é o foco, né, do controle de alterações, gente.
que é o que? Você fazer um documento que várias pessoas contribuam e consigam construir esse documento. Perfeito? Então, matamos mais uma questão, né? Resposta B. Olá, meus amigos! E aí, gostou da nossa videoaula? Ótimo, bacana. Então, estou aqui mais uma vez para convidar você a adquirir o material de apoio aí. A gente está pedindo aí uma contribuição simbólica aqui da Lá Concurso por R$ 29,90, né? Todos os PDF, mais essa metodologia aí fabulosa do Personal Coach. Eu vejo que muitos alunos não conseguem ter alta performance porque não conseguem elaborar um plano de estudos, né? Uma sequência coerente, prioritária. Ele vai se perdendo no conteúdo. Então, o Personal Coach vai te ajudar bastante nisso por apenas R$ 29,90. E claro, a chamada daquela cerejinha do bolo que vai coroar a sua preparação para esse concurso inédito aqui da PM Bahia. O nosso super aulão de véspera, tá? Aqui estão os professores aqui, já estão todos eles contratados, combinei com todo mundo já, 30 horas, né? Cada professor vai gravar blocos de 30, por exemplo, vou pegar aqui o professor Edenilson, né? 2 horas, então ele vai ter 4 blocos aí, tá? 4 blocos de 30 minutos, né? Isso aqui não será disponibilizado no YouTube, será lá na nossa plataforma do Lá Concursos, um link está aqui para você fazer a sua inscrição, né? Por apenas R$ 49,90, tudo bem, gente? Então, um forte abraço, espero vocês. Tchau, fui!